Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu confesso para vocês que eu não tinha um grande plano. A minha ideia era simplesmente visitar o país, explorar, ver com os meus próprios olhos se aquilo que eu assistia naqueles vídeos do Milton Friedman, lá do YouTube, lá da década de 70, 80, se aquilo tudo era verdade. Não demorou muito para eu perceber que a livre iniciativa lá de fato cria uma atmosfera diferente e rapidinho ficou claro para mim que só o fato de permanecer aqui nos Estados Unidos me traria muitas oportunidades que no Brasil eu talvez nunca teria. E foi aí que eu decidi ficar. Só que apesar de não ter um grande plano do que eu faria depois, quais seriam os meus próximos passos, eu peguei dois elementos que para mim foram primordiais, que foi a coragem e a curiosidade, e usei isso ao meu favor para deixar mais claro qual seria então o propósito da minha permanência aqui. Nesse vídeo eu quero contar um pouco dessas minhas experiências, falar de oportunidades que surgiram por causa da minha permanência aqui e te ajudar, quem sabe, deixar mais claro um plano que você mesmo pode utilizar, talvez chegando aqui até com mais clareza do que eu cheguei, para aproveitar tudo que esse país aqui maravilhoso, que eu amo tanto, pode dar para estrangeiros que queiram vir explorar oportunidades. Tenho certeza que você vai sair daqui com as ideias borbulhando, então fica até o final do vídeo e não esquece de deixar o seu like se você curtiu a ideia do tema e também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui eu falo sobre estudar, trabalhar, morar legalmente aqui nos Estados Unidos e eu ajudo diversos brasileiros que estão pensando em explorar a vida aqui na América do Norte. Se esse for o seu caso, eu acho que você vai querer se inscrever aí. Bom, eu cheguei aqui nos Estados Unidos pela primeira vez em 2017. Lá se vão aí 8 anos, né? Caramba, cara, como o tempo passa rápido a gente nem vê, né? Aí um dos defeitos dos Estados Unidos, aqui o tempo definitivamente passa mais rápido. Eu desci lá na cidade de Nova York e eu me lembro como se fosse hoje, eu pisando fora do aeroporto e falando, uau, olha esse negócio aqui, Kika, falando pra minha esposa. Eu fiquei assim, cara, extasiado. Visitei tudo que eu queria visitar, eu tinha vários lugares que eu queria conhecer em Nova York, um deles era o Museu de História Natural. Foi pra mim um passeio assim, cara, inesquecível, foi maravilhoso. Explorei toda a cidade, visitei todos os pontos turísticos. Eu queria comprar alguns eletrônicos também naquela época, porque um dos meus planos era ficar um pouco aqui nos Estados Unidos e depois aqui ir viajar para outros lugares. Eu tinha acabado de vir de Portugal e a gente estava no plano de fazer algumas viagens, né, para alguns destinos. Na época o dólar custava muito, mas muito mais barato do que custa hoje e era um pouco mais fácil de você se planejar financeiramente para poder explorar outros lugares, né? Só que aí eu me lembro de receber um convite de amigos para conhecer Massachusetts. E aí eu falei para minha esposa, bom, por que não, né? Pegamos um ônibus lá em Nova York, fomos até Massachusetts e chegando lá eu descobri toda a realidade dos imigrantes brasileiros que vêm para os Estados Unidos e moram aqui, né? Saem do Brasil, trocam o Brasil pela terra do tio Sam. E aí conversa vai, conversa vem, você começa a entender as coisas, você começa a entender um pouco melhor a questão do mundo dos vistos. Não deixa para aprender sobre essas coisas quando você chegar aqui não, viu? Aprende isso antes, porque se eu tivesse aprendido sobre isso antes, talvez a minha vida teria sido um pouco mais fácil. Mas enfim, naquela conversa toda eu descobri como eu poderia permanecer aqui estudando. Eu fiz algo que é chamado aqui de mudança de status. Eu troquei o status do meu visto de turismo para o status de um visto de estudante, o que me permitiria ir para a escola, aprender alguma coisa, me qualificar e continuar vivendo aqui legalmente, já que o visto de turismo não te permite ficar aqui por mais do que 6 meses, né? O máximo que você consegue ficar aqui, às vezes até menos do que isso, a não ser que você faça algum procedimento com a USCIS, mas de forma geral é isso. Se eu soubesse desde o Brasil o quão mais vantajoso o visto de estudante é, eu definitivamente teria optado por ele. Ou então, se eu tivesse a certeza de que eu ficaria aqui mais do que o tempo que eu me planejei para ficar estudando, eu teria com certeza voltado ao Brasil e pedido meu visto de estudante de lá. Mas enfim, não foi o que eu fiz, esse é assunto para outro vídeo. Permaneci aqui e o que eu quero entrar é sobre as oportunidades que foram me aparecendo à medida que eu fui ficando. A primeira delas, eu me lembro claramente, foi com a Pabla, uma queridíssima amiga que até hoje eu tenho um carinho enorme por ela, pela família dela, que foi a pessoa que alugou a casa para eu morar. A gente morava lá em Marlboro, uma cidade que fica mais ou menos uns 50 minutos de Boston, e a gente viveu ali por longos anos, foi maravilhoso viver naquele lugar. E a Pabla, que era a dona do imóvel, ela era uma brasileira com cidadania americana, já morando aqui há muitos anos, e ela era dona de um restaurante lá na cidade de Framingham, um restaurante que servia café da manhã americano. E aí, à medida que eu fiz amizade com a Pabla, ela foi me abrindo mais sobre o que ela fazia, e aí eu também fui falando mais das coisas que eu fazia, visitava o restaurante dela o tempo todo, eu sempre ia lá comer porque eu adorava a comida do restaurante. E aí eu comecei a fazer algo que eu sempre fiz desde o Brasil, que é exercer a minha curiosidade, fazer perguntas, né? Então eu sempre
sempre estava perguntando do negócio dela. E aí, Pablo, como é que estão as coisas nesse sentido aqui? O que você está fazendo sobre isso? O que você pensa sobre isso aqui? O que você pensa sobre aquilo outro? Com os dados que ela ia me dando, eu ia processando com a minha cabecinha e devolvendo para ela ideias daquilo que ela poderia fazer para mudar o próprio negócio dela. Então eu lembro de falar sobre marketing, eu lembro de falar com ela sobre processos gerenciais mesmo, porque afinal de contas eu estudei isso no Brasil, eu tenho essa formação ligada à administração de empresas, e falava sobre mídias sociais, sobre como ela poderia alavancar ali o negócio dela e trazer mais público, já que era o que ela estava querendo na época. E aí depois de muitos meses, né, desenvolvendo essa amizade, conversando, dando mais do que pedindo e mostrando alguém interessado em ajudar verdadeiramente, surgiu meu primeiro convite. A Pablo me disse assim: Oliver, por que você não fica aqui nos Estados Unidos, cara? Por que você vai voltar pro Brasil, né? Você tá aqui estudando, daqui a pouco vai acabar teu curso, por que você vai voltar pro Brasil? Por que você não aplica um visto de trabalho para você ficar aqui? E essa foi a primeira oportunidade que eu recebi, pessoal. Eu disse para ela: Pablo, eu nem sei como isso funciona e talvez você possa me falar mais, né? Porque eu realmente não conheço. E aí ela começou a me explicar. Ela falou: não, eu já passei por esse processo antes. A gente, inclusive aqui no restaurante, já aplicou um visto de trabalho para 2 pessoas. E se você quiser, eu posso aplicar um visto de trabalho para você. E aí você trabalha aqui comigo, você pode me ajudar a fazer o negócio crescer, a gente pode pensar em outras coisas no futuro, mas pelo menos você consegue ficar legalmente aqui no país e morar aqui e ter a sua residência permanente. E aí eu me lembro de ficar muito empolgado, muito contente com a ideia. Eu lembro que isso serviu para mim como um gatilho para eu pensar nessa possibilidade. E se eu morasse aqui nos Estados Unidos de fato? E se eu não voltasse? E se eu permanecesse aqui? E para mim foi maravilhoso saber que ela estava disposta a me ajudar. Bom, eu declinei a oferta dela naquela época porque eu tinha outros planos. Eu, como falei para vocês, tinha outras ideias. A gente ainda estava focado em fazer outras coisas. Mas ali eu comecei a perceber que se eu fosse um cara inteligente, se eu mostrasse para as pessoas que eu tinha algo para oferecer, oportunidades surgiriam. E aí vou dar um outro exemplo de uma outra história que aconteceu comigo. Eu lembro de um brasileiro que ele tinha uma empresa onde ele contratava outros brasileiros embaixo dele para poder prestarem serviços para uma empresa americana. Ele era um subcontractor, como eles chamam aqui, né? Um subcontratado. Então ele estava sempre atrás de brasileiros para trabalharem para ele, para trabalharem para o americano. E eu me lembro de indicar para ele um amigo meu que na época estava sem trabalho. E ele entrou lá, começou a trabalhar. O cara era tão, fuçado assim, inteligente para frentex, que ele conseguiu pular esse cara, que era o intermediador, vamos dizer assim, e chamar a atenção do próprio americano que contratava ele. E aí esse americano contratou esse brasileiro amigo meu, que eu tinha indicado por outro brasileiro que eu sabia que estava precisando de alguém para trabalhar, cresceu na companhia desse americano, de forma que esse americano falou assim: ó, eu quero mais gente como você para trabalhar aqui. Quem que você indica? Ele falou: ó, tem um cara que, é sensacional, esse cara que conversa com ele. Bom, um dia recebo a ligação desse americano e ele me fala: oi Oliver, tudo bem? A indicação foi do fulano e eu queria saber se você não tem interesse em trabalhar comigo. Eu falei pra ele: cara, eu não sou da área de construção, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Mas de qualquer forma, eu tô aqui estudando, então eu nem posso trabalhar, eu não tenho autorização para trabalhar. Qualquer empresa que quisesse me contratar teria que aplicar um visto de trabalho assim, assado. Nessa época eu já sabia tudo, eu já estava entendendo como as coisas funcionavam. Eu acho que eu já até tinha canal, então eu já tinha estudado muito. E eu fiz aquilo simplesmente para ver até onde a conversa iria, porque eu de fato não tinha interesse em trabalhar com ele. Mas pasmem, senhores, ele falou assim para mim: eu não me importaria de aplicar um visto de trabalho para você e patrocinar para você ficar comigo. Recebi indicações ótimas sobre você e quero muito que você esteja com a gente aqui na nossa equipe. Essa foi a segunda oportunidade que eu declinei e falei para ele: olha, muito obrigado, te agradeço, mas eu tô em outro momento, tô fazendo outras coisas, não é o que eu pretendo fazer. Naquela época eu já tinha a ideia de que se eu fosse de fato ficar aqui, existiriam outros caminhos, talvez um pouco mais rápidos e que trariam menos dependência, né, de alguém que patrocinasse o visto para mim. Não que seja ruim esse caminho, mas não é o meu perfil. Eu sempre fui empreendedor e eu não me imaginava trabalhando para alguém, tendo que, enfim, respeitar ali as regras que alguém que trabalha para outra pessoa precisa respeitar, porque é um processo mais lento, né, é um caminho diferente. Você tem que ser um pouco mais paciente. Não funciona como quando você é empreendedor, que você pode apertar um botão vermelho ou um botão azul que as coisas vão para um lado ou para o outro. Então agradeci ele, segui meu caminho e a vida continuou rolando. Bom, passa mais alguns meses, passa mais algum tempo, o dono da escola na qual eu estudava me chamou para conhecer o restaurante dos pais dele. Ele era um coreano, na verdade ele era americano, filho de imigrantes coreanos. A gente já tinha feito amizade, já tinha conversado bastante, já
éramos amigos, colegas, vamos dizer assim, né? E ele falou pra mim, Oliver, vamos lá almoçar no restaurante dos meus pais. Fui lá comer comida coreana com ele, cara, tudo maravilhoso e etc. E ele falou assim pra mim, Oliver, você tem um canal no YouTube, e aí eu acho que essa oportunidade tem muito a ver com o meu canal, né? Você tem um canal no YouTube, você tem um grande alcance, e assim, cara, você tá estudando lá com a gente, poxa, você é um cara aplicado, você não quer trabalhar aqui na escola com a gente? Por que você não vem trabalhar dentro da escola para que você possa ter uma receita, uma renda, e para que você também possa desenvolver um relacionamento profissional com a gente, porque nós podemos patrocinar um visto para você. Essa foi a terceira oportunidade de patrocínio de visto que eu recebi. Pra gente resumir aqui, né, porque no final das contas eu segui um outro rumo, um outro caminho, eu apliquei um visto de trabalho baseado nas habilidades da minha esposa, e a gente foi por um outro lado que eu achava mais interessante na época. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Se você estivesse no meu lugar e você não tivesse outras oportunidades melhores do que essa, será que você teria declinado todas essas propostas que você teria recebido aqui nos Estados Unidos? Talvez não. Talvez você teria pegado a primeira, ou a segunda, ou a terceira que fosse, e feito dela a tua ponte para você se tornar um residente permanente aqui no país. Porque a realidade é que esse país aqui está cheio de oportunidade. Se você quiser vir aqui simplesmente para poder estudar, se qualificar, você vai conseguir fazer isso, mas se você tiver um propósito claro daquilo que você deseja, se você tiver uma visão objetiva de onde você quer chegar e vontade para poder fazer acontecer, além de disposição para pagar o preço, você, além de se qualificar, no caso de quem vem para cá com visto de estudante, por exemplo, você vai criar oportunidades que podem colocar a tua vida em um patamar que hoje você nem é capaz de imaginar, cara. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha claro o que aconteceria comigo quando eu cheguei nos Estados Unidos, mas isso foi ficando claro à medida que eu fui andando. Agora, não é só porque uma pessoa está nos Estados Unidos que essas oportunidades vão aparecer para ela. Tem muita gente que está aqui há anos e não tem esse tipo de oportunidade. Não depende só do lugar. Eu acho que o solo ele é fértil, né? Mas ainda depende de alguém que está ali plantando a semente para que essa semente possa crescer. Então eu acho que é muito mais do que você esperar a oportunidade bater na sua porta. É sobre você deixar a porta aberta para que quando a oportunidade entrar ali, cara, você capture ela de um jeito que seja praticamente impossível ela escapar das suas mãos. E aí entra as características que eu acho que me ajudaram muito, né? Eu mencionei para vocês a coragem, por exemplo. Para vocês que vão sair do Brasil para viverem uma experiência fora, vocês possivelmente já estão munidos dela, né? É preciso coragem para muitas vezes tomar riscos que a gente não sabe se vão trazer bons ou maus resultados. Eu me lembro que a dona do restaurante me admirava pela coragem de ter deixado a minha vida no Brasil para estudar, me qualificar aqui, aprender inglês, né? Porque eu cheguei aqui com inglês zero. Esse é outro detalhe, né? Eu não falava nada de inglês, eu tive que aprender do zero. E ela me admirava pela resiliência de estar ali vivendo todos os desafios que alguém que sai de um país como o Brasil, que é um país de terceiro mundo, né? Com poucas oportunidades, que muitas vezes limita a gente financeiramente. Enfim, vocês sabem a dificuldade que é o Brasil, né? Eu não preciso ficar repetindo aqui para vocês. Mas ela admirava, ela conhecia um perfil de imigrante que era uma outra realidade. Normalmente eram pessoas que não tinham formação acadêmica, eram pessoas que muitas vezes vieram pela fronteira do país. Lá em Massachusetts tem muito disso, né? Muita gente que vem lá de Governador Valadares, do norte de Minas, de outras cidades, do Goiás, por exemplo, que cruzam as fronteiras, que, cara, aquele imigrante que é sangue no olho mesmo. O cara vem pra dar certo e aquilo, tem que dar certo, mas é certo de um jeito que pra ele é certo. Talvez pra mim, pra você que tá assistindo esse vídeo não seja certo, mas pra aquele cara é o único jeito que ele consegue e é uma loucura, é uma outra realidade de imigrante, sabe? E eu me lembro que isso chamou bastante a atenção dela e a minha curiosidade de fazer perguntas, de ouvir, de aprender com ela, de absorver o que ela dizia e de dar esse feedback, né, de forma positiva, ajudando ela, isso também chamava muita atenção dela. Quando você estiver morando aqui nos Estados Unidos, é muito importante você trabalhar para construir esse seu networking, mas não achar que você tá aqui simplesmente em busca de um papai e uma mamãe para cuidar de você, cara, para fazer com que a tua vida ande. Não é isso. O que você tem que tentar conquistar quando você conhecer pessoas aqui é a percepção dessa pessoa de que você tá aqui para dar, para que então você receba, né? É um plantio que você faz para que a colheita venha ali na frente. Ninguém aqui vai querer patrocinar o seu visto só porque sim, né? Ah, conheci esse cara aqui, ele tá precisando de alguém que patrocine o visto dele, por que não, né? Vou fazer, vou ajudá-lo. Meu amigo, igual você, tem milhares de pessoas aqui. Então é muito mais do que isso. É sobre você entender onde que você pode ajudar. Qual é o benefício que alguém que eventualmente queira te ajudar vai receber de volta? Porque tem que ter o payback. Não é só você receber, é você dar também. Outra coisa, você não pode ter medo de se expor. Você tem que ir pra cima. Você tem que, cara, entender o seguinte. Meu,
saí do Brasil já, tô fora às vezes do meu continente, porque isso aqui também vale para pessoas que vieram de outros lugares e para pessoas que vão para outros lugares. Eu sei o quanto foi caro para mim chegar até aqui, então agora, cara, eu vou para cima, eu vou colocar a faca do Rambo aqui no dente, vou amarrar a faixa na cabeça e, meu amigo, eu vou para cima deles, entendeu? Sem dó nem piedade, porque tem que ser assim, velho. O imigrante, ele tem que ter esse senso de urgência, as coisas precisam acontecer. Não dá para você vir para cá e ficar tranquilo, não dá para você sentar tua bunda na cadeira e esperar que as coisas caiam do céu, porque às vezes elas caem, né? Eu vou contar uma história para vocês em algum vídeo sobre um amigo meu que definitivamente as coisas caíram do céu para ele, mas é 1 em 1 milhão. Para a maioria, você vai ter que extrair o benefício que você busca, senão as coisas não vão rolar para você. E para que isso aconteça, é importante também que você tenha clareza do seu objetivo, o que você quer, o que você busca, porque talvez o que você queira seja simplesmente uma experiência temporária, talvez o que você queira seja uma experiência de residência permanente. Eu não sei o que você quer, você precisa definir os seus objetivos, porque isso vai facilitar a tua relação com as pessoas que eventualmente possam te dar essas oportunidades. Por exemplo, não adianta você vir para cá esperando conseguir uma oferta de emprego, por exemplo, se você não tem uma autorização de trabalho, porque não é todo mundo que vai querer te dar um emprego se você não tem o work permit, se você não tem autorização para trabalhar. É por isso que eu falei para vocês que se eu tivesse consciência das coisas antes de vir para cá, eu não teria ficado aqui com meu visto de turismo. Essa definitivamente não é uma boa estratégia para quem quer uma relação de médio e longo prazo com os Estados Unidos. O visto de estudante nesse sentido ele é muito, mas muito melhor, principalmente porque ele te abre portas como o CPT e o OPT, que vão te dar oportunidade de trabalhar aqui. Então, se você quer cavar essas oportunidades, se prepare também, porque a gente vive uma era hoje muito diferente daquela que eu vivi no passado. E você não pode pisar fora da faixa, né? Então, você tem que tomar cuidado com o teu status, você tem que tomar cuidado com irregularidades que você eventualmente possa cometer que vão te prejudicar lá na frente, porque não pode esquecer disso. É um histórico que você está construindo com os Estados Unidos. Se você já está usando um visto de não imigrante, como é o caso do visto de estudante, para permanecer aqui por um período mais estendido, por exemplo, se você vai fazer um mestrado, que é o que eu estou indicando para a maioria dos meus seguidores virem fazer, para eles constatarem, né, as oportunidades que existem aqui e definirem se elas são para eles ou não, você precisa se programar financeiramente, você precisa entender se você vai precisar fazer grana, se você vai fazer um empréstimo. Tem vários clientes da Moove que estão pegando empréstimos com uma empresa que tem uma parceria exclusiva com a gente, nós somos os únicos parceiros deles no Brasil, e eles estão emprestando grana para os nossos clientes por algo próximo a 10% ao ano, cara. Esse pessoal tá vindo fazer a universidade top, que vai ter um nível de empregabilidade assim altíssimo, e eles vão recuperar a grana que eles estão pegando no empréstimo no OPT, porque a empresa empresta a grana para eles baseado no nível de empregabilidade que eles vão ter durante o OPT, que é aquele estágio do final do curso da faculdade. Tem também outras pessoas que não querem usar o empréstimo, vão usar recursos próprios, mas que querem fazer dinheiro porque não querem gastar todo o dinheiro que acumularam para vir para cá. E aí vão usar programas que permitem eles trabalhar durante os estudos aqui, como por exemplo o CPT. Tem dos mais diversos perfis, pessoas que estão vindo para cá para se qualificarem, na esperança de que essa qualificação abra portas, traga oportunidades. E para muita gente isso tem funcionado. Eu entrevistei o Tarsis, publiquei essa entrevista aqui no meu canal. Ele é uma dessas pessoas que chegou aqui e em 2 meses estava com a vida já redondinha, com o emprego que pagava o curso dele, pagava o apartamento dele, pagava o carro dele, ele conseguiu trazer a mulher, conseguiu trazer a filha, tá vivendo feliz da vida, disse que tá vivendo melhor do que vivia no Brasil, cara. Ou seja, a oportunidade, ela existe. Não dá pra não dizer que esse aqui não seja o país das oportunidades, porque o tanto de história que eu escutei, todas as histórias que eu mesmo vivi, me fazem com toda a certeza do mundo dizer pra vocês, esse aqui de fato é o país das oportunidades. E aí, meus amigos, pra gente encerrar esse vídeo aqui, eu tenho que entrar aqui no Publix pra comprar as coisas, porque a gente vai fazer um hambúrguer bem suculento e gorduroso lá em casa hoje, mas eu não quero deixar de dar essas dicas finais aqui pra que você absorva bem o que a gente falou. Então, em primeiro lugar, tenha a sua documentação em ordem, isso é muito importante. Você tá vindo pra cá, nenhum americano vai querer te dar oportunidade se você não tiver com a sua documentação em ordem. Então escolhe bem o visto que você vai utilizar para vir para cá. Não simplesmente pega o teu visto de turismo aí, entra aqui e vê o que vai acontecer, porque isso vai te limitar demais. Se você quer ter uma experiência maior aqui, pensa no visto de estudante, de preferência, venha fazer um mestrado aqui para que você tenha acesso a CPT e OPT. Outra coisa, inglês funcional. Não tem como você achar que as coisas vão funcionar para você se você não tiver inglês, pelo menos funcional. Não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser funcional. O meu inglês
inglês não era perfeito, mas ele era um inglês que me permitiu pelo menos entender que diante de mim tinha uma oportunidade. Se eu não falasse pelo menos o básico, eu nem sequer teria entendido o que aquelas pessoas estavam me oferecendo, no caso dos dois americanos. E saiba também que as melhores oportunidades não vão vir dos brasileiros. Tem muito brasileiro bom aqui, eu sei disso, mas as melhores oportunidades vão vir dos americanos. E quanto melhor teu inglês, maiores as chances de você encontrar essas oportunidades. A outra coisa é você ter um posicionamento e um objetivo claro daquilo que você deseja, saber explicar de forma simples, fazer teu pitch, né? De onde é que você está vindo, para onde é que você está indo, qual é o teu momento atual, o que que você espera, o que que você pode oferecer e construir essa relação de troca onde a pessoa que vai te oferecer o benefício possa ver de forma muito simples os benefícios que ela também vai receber por te ajudar. Assim, a reciprocidade acontece e você aumenta as suas chances de ter sucesso nessa sua jornada. Por último, eu diria pra você resiliência, cara. Palavra de ordem, sabe? Porque vida de imigrante não é fácil, nem sempre as coisas acontecem no tempo que você deseja, nem sempre elas acontecem da forma como você deseja, mas de uma maneira ou de outra elas sempre estão a um passo de acontecer, né? A realidade é que você nunca sabe quando é que você tá a 10 centímetros de colher os seus resultados. Então, a única opção que você tem é continuar tentando. E ser resiliente vai fazer você não desistir, para que quando você estiver pertinho de agarrar aquilo que você espera, você não deixe de viver tudo que você vai viver simplesmente porque você parou de tentar antes do tempo. Então, seja resiliente, muita fé em Deus, acredite que é possível sim que você pise primeiro antes do chão aparecer. Isso se chama fé, eu tive muita para chegar até aqui. Ainda tenho muita coisa para viver, não estou aqui dando uma aula como um professor, mas como um aluno que talvez está alguns passos na sua frente. Eu, do fundo do meu coração, torço para que você também consiga alcançar os seus objetivos e espero que eu possa continuar fazendo parte da sua jornada. Então se inscreve no canal para a gente continuar tendo essa relação de troca, e eu quero deixar um outro vídeo aqui aparecendo para você assistir se você quiser entender essa questão da pós-graduação aqui nos Estados Unidos. A gente fez um vídeo muito completo lá no canal da Move Universities para você entender, independente da sua situação financeira ou de inglês, construir essa realidade aqui no país. Clica aí que meu brother Chris vai te explicar tudo o que você precisa fazer para tangibilizar essa realidade.